Bom, vamos lá, vamos começar então. Acho que já deu tempo, né? Nós estamos aqui com praticamente 41 pessoas, 41 clientes. E muito obrigado a todos por estarem aqui participando desse webinar, nosso Banner Talks, falando da versão nova do Sistema Jurídico 8.0. Alguns recadinhos antes de nós começarmos. Tudo que nós vamos falar aqui, abordar no webinar sobre o jurídico será gravado e depois nós vamos disponibilizar para todo mundo, para todos os clientes, a gravação. Então, tudo que nós falarmos aqui, depois a gente vai disponibilizar para todos, tá? A live está programada para mais ou menos 50 minutos a 1 hora, e a gente vai tentar respeitar o horário aí por causa da agenda de todo mundo. Então, muito obrigado aí por vocês estarem participando. E então, hoje nós vamos falar praticamente do lançamento da versão 8.0. É a primeira versão do ano, e nós vamos praticamente trabalhar esse ano por causa do Covid. Nós fizemos umas alterações na publicação da nova versão. Nós dividimos ela em 2 partes. Então, a primeira parte que está sendo mostrada agora, ela vai tratar mais especificamente de melhorias, atendimento à legislação como LGPD, correções e integrações e toda a evolução do IA que nós estamos fazendo e trazendo para a aplicação, e também toda a parte de documentações. A partir do segundo semestre, mais especificamente para o mês de novembro, nós vamos lançar, nós chamamos a fase final da versão 8.0, que será a versão 8.1, e essa versão já contará com praticamente toda a parte de inovação. Então, nós dividimos o atendimento da LGPD e algumas melhorias do sistema, e a partir do segundo semestre nós vamos atuar praticamente com tudo voltado à inovação. Quando eu falo de inovação, nós estamos falando da plataforma de ODR para a parte de acordos e mediação. Eu estou falando aí também de jurimetria, jurídico em nuvem, a continuidade evolutiva do IA, também toda a parte de continuidade evolutiva da LGPD, e aí nós completamos o ano com toda essa parte das características do sistema 8.0 do Banner, né? Hoje nós vamos fazer a apresentação dividida, será feita por mim, sou head do departamento jurídico da Banner, das soluções jurídicas, o Christian Klug, que é o gerente de desenvolvimento da fábrica, que vai trabalhar com a gente aqui na mostragem da aplicação, e a Maquele, que é arquiteta de solução jurídica da Banner, que também vai completar aí o trio de apresentação da versão, ok? Deixa eu só fechar essa tela aqui para não incomodar a gente. Então, indo agora para a parte da versão 8.0, eu até gostaria, antes de entrar na aplicação, explicar que através do site, todos os clientes da Banner, não sei se já conhecem, terão acesso à parte web aqui através de um site. Então, se você entrar no grupo banner.com.br/jurídico/, vocês vão entrar no site onde contempla todas as alterações de versão feitas desde a versão 8.0 do sistema Banner Jurídico até a nova versão, que é a 8.0. Então, toda vez que nós lançamos alguma melhoria, alguma versão do sistema, nós lançamos aqui no site, e ela é de domínio público e pode ser acessado por todos os clientes, ok? Então, indo agora... o pessoal está perguntando com relação a perguntas, se vai ficar desligado o áudio. Verdade. Todas as perguntas, eu pedi para desligar o áudio para que a gente consiga cumprir a agenda dos 50 minutos, 1 hora. Então, eu pediria, por gentileza, que todas as perguntas fossem feitas diretamente no chat, e após a apresentação, existe a Priscila, da nossa área de marketing, ela vai recolher todas as perguntas do chat. Nós responderemos assim que terminar a apresentação, tá? Se caso faltar alguma pergunta ou pelo tempo, nós vamos responder após o término. A gente faz uma formalização e resposta posterior à live, tá bom? Então vamos lá.
Quando a gente fala da versão 8.0 do jurídico, nós estamos falando de algumas novidades, tá? E a primeira delas é o atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Então, como isso é uma lei que é 13.709/2018, a Benner já está se adiantando, apesar de não ter oficialmente uma data estipulada para a obrigatoriedade da lei, está sendo ainda definida. Existe uma MP, que depois eu vou falar sobre ela. Então, a gente já está se antecipando, entregando já toda a tecnologia do Benner e dos sistemas Benner já com o atendimento da LGPD. Quando nós falamos de LGPD, a Benner fez um estudo através de uma consultoria externa, e essa consultoria nos ajudou e norteou todo o acerto de sistemas e tecnologia até chegar nas aplicações. A gente começou primeiro com a tecnologia e depois expandiu para as linhas de produto. Então, para atendimento da LGPD, e como nós estamos ainda no início, né, acredito que haverá muitas modificações do atendimento da lei sobre a legislação, então nós começamos a trabalhar o mapeamento dos dados pessoais e os dados sensíveis. Então, foi mapeado todos os campos do produto, tudo aquilo que é uma identificação de informação, né, de dados sensíveis. E quando nós falamos de dados sensíveis, eu estou falando de dados, por exemplo, como e-mail, telefone, endereço, sexualidade, dados pessoais, né? Então, a Benner fez esse mapeamento de todos os dados nas tabelas dos sistemas, e tudo que é informação que é cadastrado no Benner através de uma tabela, existe os relatórios da LGPD que vão lá buscar essas informações e estar em compliance, ok? Independente também dos dados, né, quando a gente fala também do atendimento da LGPD, da gestão dos dados sensíveis, né, e os dados que são monitorados, a Benner trabalha com o conceito de tabelas, que todos vocês já conhecem. Então, quando eu cadastro uma informação numa determinada tabela, ela permeia praticamente todos os módulos do sistema. Então, nós estamos falando do módulo imobiliário, módulo de atendimento judicial, módulo de contratos. Então, todas as informações, elas permeiam todas as tabelas e serão gerenciadas pela LGPD. Okay? Um outro ponto que nós, para atendimento da LGPD, são os relatórios. Então, nós criamos 2 modelos de relatórios que foram identificados pela consultoria. E esses relatórios vão entregar, nós chamamos do DPO, né, que é o profissional que vai cuidar dos dados da empresa, né, das informações da companhia. E esse é um cargo novo, né, é um cargo que aparece hoje. Então, não é só as empresas de software que vão trazer informações de atendimento à LGPD. As próprias companhias vão ter que se adequar, e até os profissionais que vão gerenciar esses dados terão que ser contratados ou treinados pela companhia, né? Então, o que seria o DPO? É o encarregado da proteção de dados. E para atendimento da legislação, atendimento das autoridades, a Benner vai disponibilizar 2 tipos de relatórios. O primeiro lá com mapeamento dos dados pessoais, aquilo que eu comentei logo aqui em cima, o mapeamento dos dados. E o segundo, entregando esse relatório, atendendo às regulamentações das autoridades, tá bom? Hoje, uma coisa interessante, né, quando a gente fala do atendimento da LGPD, a Benner já vem há muitos anos cuidando das informações através de backlog, né? Então, o sistema é 100% característico dele, o atendimento de controle de backlog, gerenciamento de backlog. Para quê? Para atendimento não só a LGPD, mas, por exemplo, a SOX, Basileia, todas as auditorias internacionais e nacionais que compõem hoje o processo de gestão da informação. Então, tudo que for passado pelo Benner, hoje você vai ter a característica aí da gestão do dado, ok? Um outro ponto importante é o rastreamento do acesso aos dados pessoais. Então, todos os dados registrados, né, não só serão administrados pelo sistema Benner, como também será opcional
você descarregar esses dados, até para não sufocar os registros, né? Porque como a gente haverá um controle maior da informação, a gente colocou também como opcional o registro dessas informações através de um link externo, um servidor externo. E ele vai respeitar todos os controles, né, da LGPD, independente do dado estar contido hoje no repositório do Banner ou sendo transferido para um repositório externo. Isso é bastante importante, porque a gente não vai descumprir a lei, né? Nós criamos um modelo para deixar a aplicação mais leve e não sufocar aí a parte de gestão da aplicação. As próximas versões quando nós falamos da LGPD, existe agora também uma questão da anonimação da informação. Então, quando a gente fala na anonimação da informação, é deixar anônimo. Então, o sistema ele vai, a partir do segundo semestre, na próxima versão, toda vez que você cadastrar, por exemplo, um CPF, você poderá dizer para o sistema se você quer que aquela informação fique anônima ou não dentro do Banner. E aí você consegue respeitar a legislação, mas criando critérios de individualidade, né, de anonimação do dado que vai ser colocado. Então, acho que é mais ou menos isso, né? São as frentes que nós fizemos em relação à primeira parte aí da evolução da versão 8.0. E aqui, a título de informação, eu vou entrar aqui no Banner para mostrar o atendimento dos relatórios, que é a parte mais importante. Eu tenho aqui, então, o Banner, para que todos conhecem. Eu entrando aqui nas configurações, eu já vejo na versão 8.0 a questão do atendimento aqui da LGPD, onde eu tenho o relatório de mapeamento de dados, onde ele faz a captação dos dados das tabelas, né, os dados individuais e pessoais. Então, eu consigo emitir os relatórios de atendimento. Se eu for aqui no outro relatório, eu consigo ter informações de cunho pessoal. Aqui eu puxo um CPF, eu já tenho ele pré-cadastrado. E quando eu faço a busca dos dados, ele vai gerar os dois relatórios. Ok? Então aqui eu tenho informações já buscando, por exemplo, um CPF, ele vai trazer todas as informações relacionadas ao que nós mapeamos pela legislação. Então, é claro, né, nós entendemos que é uma fase nova, acredito que haverá muitas modificações para o atendimento da legislação, o governo vai trazer novas melhorias, né? O importante é que a Banner, como fornecedor de uma aplicação de compliance, esteja up-to-date aí com relação à entrega da informação para os nossos clientes. Aqui eu falo também da LGPD. Aqui entrando no site da LGPD Brasil, nós vemos algumas datas, né, de entrega, de vigência. Ela começou em 16/8, lá na primeira fase, em 2018. Aí saiu uma lei federal 14.010 para lançamento em 1/8 de 2021. E agora uma MP, que é a 959, estabelecendo a data de 3/5 de 2021, que está com uma votação aí até dia 27/8. Eu acredito que, devido ao Covid, devido a essas questões do que está acontecendo aqui com o país, eu acredito que pode ter até alterações de ordem aí das datas, tá bom? Então, acho que era isso, a parte da LGPD que eu tinha para falar. Agora eu vou passar a bola para a Maquele, que é a nossa arquiteta de solução. Ela vai falar um pouquinho do Consultivo Smart, as melhorias e as novas funcionalidades, tá ok? Obrigado. Quer parar de compartilhar, Ivan, por favor? Legal. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre o Consultivo Smart. Coloca a tela, ela está com a tela de e-mails sua, já tem que colocar de apresentação. Mas já tá, já. Eu estou vendo aqui e-mail da Medicara aqui. Eu acho que é a sua tela, Ivan. Voltou. Voltou?
Então, vou falar um pouco sobre o Consultivo Smart. Para quem não conhece, o Consultivo Smart, ele nasceu por conta de algumas demandas de solicitações na parte de contratos. Então, o Consultivo Smart, ele vem para apoiar na abertura de solicitações. Quando vocês tinham somente o módulo de contratos, para vocês abrirem uma solicitação de contratos, o usuário tinha que ter um usuário, uma senha, né, uma licença do sistema para poder entrar e fazer essa solicitação. Com o Consultivo Smart, essa solicitação pode ser feita por e-mail, então qualquer pessoa da empresa pode fazer uma solicitação por e-mail, chega dentro do banner, ou através de um portal, então facilitando essa solicitação. O Consultivo Smart, ele foi implementado na última versão, na 7.4, então foi em dezembro, no final do ano passado, e agora nós viemos com algumas funcionalidades e melhorias para aprimorar esse módulo, tá? Então, a primeira funcionalidade é o checklist para solicitações de contratos e aditivos. Como que funciona esse checklist, tá? Então, vocês vão parametrizar algumas perguntas, e essas perguntas, quando a pessoa for fazer a solicitação, ela vai ter algumas respostas, tá? Então, vou dar aqui um exemplo. Uma das perguntas foi realizada a consulta do CNPJ da contratada no Serasa? O solicitante vai responder sim ou não se aplica, vai informar a justificativa e vai subir um arquivo de evidência, tá? Lembrando que esse arquivo ele pode ser obrigatório ou não, e aí fica a critério de vocês, tá? Então, com esse checklist, quando o jurídico receber, ele vai conseguir ter o controle, vai ter toda a documentação necessária para a análise do contrato. A segunda melhoria é uma aprovação do gestor nas solicitações de contratos e aditivos, tá? Então, como que funcionava anteriormente? O solicitante fazia a solicitação de contrato por e-mail e essa solicitação já ia direto para o jurídico fazer análise, tá? Então, nós criamos aí uma aprovação no meio entre o jurídico e o solicitante para o gestor. Então, muitas vezes, quem faz essa solicitação é um analista, um assistente da área, tá? Então, esse assistente faz a solicitação, essa solicitação vai como uma tarefa, que você já conhece muito bem como funciona, vai uma tarefa para o gestor desse assistente, posterior à aprovação desse gestor que vai para o jurídico fazer a análise e aprovação desse contrato. Isso vale tanto para contrato ou aditivo, tá? Aditivo, rescisão, renovação, todos os itens que vocês têm dentro de contratos. Outra funcionalidade que foi também implementada foi a solicitação de análise de negócio, tá? Então, como que funciona a solicitação de análise de negócio? Teve toda a solicitação, então o solicitante fez a primeira solicitação do contrato, o gestor aprovou e chegou para o jurídico, tá? Antes, o jurídico ele só tinha algumas funções, então ele podia aprovar aquele contrato, ele podia retornar para o solicitante, então ele enviar para o solicitante informando o que faltava naquele contrato. E aí o solicitante ia ajustar e ia reenviar para o jurídico, ou podia simplesmente recusar essa tarefa, cancelar o contrato, tá? Quando o jurídico precisava de uma segunda opinião de alguma outra área que não era o solicitante, ele tinha que enviar uma mensagem, ou pelo banner, ou pela caixa de e-mail. Visando isso, a gente criou o solicitar análise de negócio, tá? Então, o jurídico, ele está analisando o contrato, ele vai solicitar uma análise de negócio, ele vai informar a pessoa que ele quer enviar essa análise de negócio, quem que é, e vai colocar as informações solicitadas, o que ele informa, o que ele quer de solicitações, tá? Enviando essa análise de negócio, o prazo de SLA, ele para de contar. E só retorna a contagem do prazo quando essa pessoa que lhe enviou a análise de negócio retornar com a resposta, tá? Então, é uma forma de solicitar informações e o jurídico continuar com a tarefa em tela, sem ter que devolver essa solicitação para a pessoa que solicitou o contrato. Tá? Outra melhoria é a configuração de SLAs por tarefa, tá? Então, para quem já utiliza o módulo de contratos hoje em dia, sabe que o SLA ele é padrão. Então, olha, meu SLA para contratos, para ir para o jurídico é de 5 dias, tá? Então, visando essa informação, nós criamos diversos SLAs, tá? Então, o SLA, hoje em dia, ele pode ser configurado para solicitação do gestor, que é um dos itens de novas funcionalidades. Pode ter um prazo para alçada financeira, pode ter um prazo diferente para análise jurídica,
um outro prazo diferente para análise de negócio. Então, solicitei uma análise de negócio, quanto tempo essa pessoa que eu enviei tem para responder, tá? E para assinatura. Então, a gente pode configurar SLAs distintos, tá? Para cada tarefa. E esse SLA pode ser configurado por departamento também, tá? Então, digamos, olha, todos os contratos que vierem do departamento comercial vão ter um SLA. Todos os contratos vindo do departamento de compras vão ter outros SLAs, tá? E aí a mesma coisa, dentro do SLA por departamento, é possível também configurar por tipo de tarefa. Tá? Então, aqui tem a tela. E aí, visando isso, a gente tem algumas outras melhorias nos contratos, tá? Então, essas melhorias, as demais melhorias, elas visam complementar as funcionalidades que eu acabei de demonstrar para vocês. Então, por exemplo, status. Hoje em dia, vocês têm o status lá do contrato, ativo ou encerrado. Então, a gente vai criar mais um status para em análise de negócio. Então, quando tiver em análise de negócio, o status do contrato vai estar em análise de negócio. Criamos também uma nova consulta, para vocês saberem quais são as tarefas do consultivo Smart. Criamos também um novo relatório, para vocês terem todas as informações de capa de contrato. Então, são diversas funcionalidades que visam ajudar, tá, essas melhorias que eu acabei de citar para vocês. E aí, esse link vocês vão ter acesso depois, a gente vai mandar para vocês, e aí vocês vão conseguir verificar item a item dessas pequenas funcionalidades em contrato, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o fluxo de seguro-garantia, e aí eu vou passar a palavra para o Christian e ele vai continuar a apresentação. Boa tarde. Confirma só se vocês estão vendo a minha tela nesse momento. Mexe na tela. Sim, ok. Bacana, então. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre até um dedão dando ok ali. Eu vou falar um pouquinho sobre o seguro-garantia, né? O seguro-garantia, a gente já tinha uma funcionalidade de seguro-garantia dentro do sistema. Mas essa funcionalidade, ela apenas fazia o registro do seguro, né? Então, muitas empresas acabavam enviando e-mail, isso chegava dentro da companhia, a companhia dava um ok, era feita a contratação e apenas colocado os dados dentro do sistema. Só que o seguro-garantia, pelas mudanças de legislação, acabou subindo, melhor dizendo, bastante o uso, né? Porque ela tem uma série de vantagens. Você não precisa fazer os depósitos judiciais de valores altos, né? Você não precisa comprometer o caixa da companhia, né? Melhorando a disponibilidade de dinheiro para a companhia usar em outras frentes da empresa. E, enfim, cada vez mais os nossos clientes estão procurando a gente com mais necessidades no seguro-garantia. Hoje, para quem usa o financeiro, né, o financeiro orientado a papéis, a gente já tem todo o fluxo de aprovação, né, desde a solicitação, que pode ser feita por um escritório, pode ser feita por um advogado interno, até as aprovações e os pagamentos, né? Então, o que a gente fez no seguro-garantia foi pegar da mesma forma que a gente tem dentro do financeiro, a gente acabou fazendo aqui na parte de seguro-garantia. Então, o seguro-garantia, ele acaba nascendo de uma solicitação, né, onde o credenciado, ele vai colocar as informações básicas, o credenciado, o advogado interno, enfim, quem tiver o papel de criar essa solicitação, vai colocar as informações, dados básicos para a contratação e vai submeter, né? Depois disso, vai passar para uma alçada de aprovação. E essa alçada de aprovação, ela pode ser uma técnica, né? Então pode ir para o advogado interno, que vai fazer algumas considerações, vai ver se o valor está de acordo, vai ver se é a melhor estratégia fazer um seguro-garantia, e também pode ter uma alçada de valores. Então, dependendo dos valores, como também é o financeiro, você pode colocar aí, fazer uma alçada aí de valores e o sistema vai direcionando para aprovação. Quando tudo isso finalizar, né, quando todas essas aprovações finalizarem, ela vai para a contratação do seguro. Então, tem uma contratação que vai ser feita e aí a pessoa vai fazer a cotação desse seguro e vai fazer a inclusão dessa pólice com o vencimento e com todas as informações dentro do sistema.
E esse fluxo ele tem todos os logs, né? Quem solicitou, quem aprovou, os motivos, seja de aprovação, seja de recusa, com todos os alertas e controles, né? Que a gente fala um pouquinho aqui embaixo, controle de encerramento do seguro-garantia, alerta de encerramento, monitoramento de fluxos e assim por diante. A parte de seguro-garantia era isso, né? O resumo que a gente então fez, como que a gente tem no financeiro, transpor para o seguro-garantia, e agora todo esse controle ele pode ser colocado dentro do e-mail, ou melhor dizendo, dentro do sistema, fugindo do e-mail. A próxima parte que a gente queria apresentar aqui, né, é falar da parte de inteligência artificial. Então é isso, a gente já tem liberado há um bom tempo, só que a inteligência artificial a gente está trabalhando como se fosse um projeto de manutenção, né, um projeto contínuo. Então a gente já tem isso instalado, né, já está rodando, e conforme vão surgindo as novas necessidades, a gente vai colocando isso dentro do sistema. Então a gente vai fazendo ajustes para melhorar a assertividade, a gente vai colocando novos pedidos, né? Para quem não conhece esse produto da Benner, hoje a gente colocou a inteligência artificial, ela funciona como um grande guarda-chuva, né? E dentro da inteligência artificial a gente pode ter N mecanismos lá dentro. A gente está trabalhando nesse momento em inteligência artificial no que tange a parte de NLP, que é leitura de texto normais, né? Então, um texto que for escrito por alguém, nesse caso aqui é inicial, né? A gente acaba lendo essa inicial e fazendo um trabalho que é o trabalho do cadastro. Então, a gente, através da leitura da inicial, a gente pega todos os pedidos, pega o valor da causa, pega uma série de informações, e em vez de você ter todo o trabalho de fazer o cadastro de um processo, você apenas vai ter que validar para ver se aquele cadastro está ok ou não, fazendo um e outro ajuste no cadastro. Dentro dessa rotina de IA, ela pode ser tanto de um cadastro de forma manual, pode ser feito de um dos parceiros, né? Então você está recebendo a inicial lá de um parceiro, ou só o processo de um dos parceiros que a Benner tem, e você complementando com a inicial, e em cima disso é rodado a parte de IA. Além disso, a gente acaba acionando os nossos serviços, seja para buscar informações no RH. Então o IA ele lê o CPF, CNPJ, e ele busca lá essas informações, seja no sistema de RH ou sistema comercial, para já fazer todo o cadastro completo, bastando apenas para o usuário realizar a validação. Falando um pouquinho mais de outras melhorias que a gente está fazendo no sistema, né? A gente criou algumas pequenas melhorias. A gente criou aqui na parte de um pedido que era sempre recorrente dos nossos sistemas. Hoje, quando a gente faz a migração de dados, quando a gente implanta um sistema novo, ou até mesmo um cliente que já está há muito tempo usando, é comum ele fazer normativas internas do uso do sistema, né? Então ele faz uma normativa falando que quando tem um cadastro de um processo nessas condições, você precisa usar esses tipos de informações. Só que com o tempo, ou mesmo numa migração inicial, muitos cadastros ficavam sujos, né? Então você acabava tendo informações duplicadas, tendo informações que não deveriam ser mais usadas, né? E a gente acabou criando uma opção no jurídico para você não usar determinadas informações. Então vamos dizer, se uma pessoa tem 3 vezes a mesma pessoa no sistema, você pode ir lá desmarcar e essas 3 pessoas não vão aparecer, vão apenas aparecer a pessoa que você não desmarcou. Da mesma maneira para departamentos, tribunais e uma série de outras tabelas que a gente acabou fazendo no jurídico. A gente também está fazendo a gente deu uma melhorada na questão do grid dos usuários, né? A gente tinha sempre bastante solicitações de clientes que queriam colunas e clientes que não queriam determinadas colunas. Então a gente, vamos dizer, a gente
até a versão passada, a gente elencava, a gente geralmente colocava no máximo 7 colunas, mas isso não era suficiente. Às vezes o cliente tinha um campo específico, às vezes ele queria uma outra informação, né? E agora a gente habilitou uma opção para ele escolher quais campos ele quer. Então não são todos os campos da tabela, mas ele tem um conjunto maior de campos e ele pode estar vindo a solicitar novos campos também, né? E a gente habilita, ele pode ir lá marcar qual ele quer ver no grid ou qual ele não quer ver. Essa informação ela fica para o usuário, né? Então você tem essa opção de desmarcar e isso fica do lado lá daquela opção do Excel, né? Então hoje a gente tem, ela entra em conjunto com aquela opção de gerar o Excel. Então você quer fazer a extração de um relatório e aí você acaba podendo fazer um filtro lá, escolhendo os campos que você quer no grid, e aí quando você exportar para o Excel, vão estar aquelas informações que você acabou de escolher no grid. A última melhoria que a gente fez aqui, né, nesta versão, a gente fez um relatório de conciliação de depósitos. Então, já na versão da 7.4, a gente acabou reformulando toda a parte de conciliação, né? Então, a gente tinha umas questões que a gente precisava resolver, a gente fez isso em conjunto com o cliente, e a gente tem o nosso BTO, né, que faz toda a rotina de conciliação. Então, hoje, o BTO da Banner, ele pega os relatórios do cliente, seja da Caixa, seja do Banco do Brasil, seja de outros bancos, né? Ele pega essas informações, ele leva no sistema Banner, faz todo o cruzamento. Então essa parte a gente tinha tudo melhorado na 7.4, né? Toda a forma de cruzamento, a forma de apresentação de dados, e agora a gente liberou aí os 2 relatórios aí para fazer toda essa parte de trazer as informações, né? Ter qual que é o valor que a empresa tem no banco e não sabia, qual que é o valor que a empresa tem no sistema e não tem no banco, né? Então ela vai poder ter um resultado muito maior e um controle muito maior em cima da conciliação de depósitos. Legal. Em termos de melhorias, era isso que a gente está liberando nessa versão, né? Ela está disponível, então, ela está disponível a partir de hoje, a gente vai estar liberando, né? Quando um cliente quer fazer atualização, a gente possui muitos clientes que têm características exclusivas para, ou melhor, um cenário um pouco diferente da versão padrão, né? Tem muita customização, tem fontes customizados, né? E quando o cliente quiser atualizar, ele precisa abrir um chamado para o suporte, né? E o suporte, ele, em conjunto com o time de desenvolvimento, ele faz uma avaliação para subir o cliente. Então, nessa avaliação, a gente valida se precisa compilar fontes, a gente valida se o cliente está numa versão muito antiga e precisa fazer mais de algum outro tipo de tratamento, né? A gente faz toda essa validação, a gente pede uns dias para fazer isso e a gente responde daí com a possibilidade de atualização e com as devidas considerações que precisa tomar cuidado, né? Seja para fazer toda a homologação do sistema em homologação, em outro ambiente que não é o produtivo, né? Então, nos clientes que estão no nosso data center, a gente acaba fazendo atualização mesmo, né, mediante solicitação, e o ambiente fica lá para o cliente fazer toda a validação de todas as rotinas de produto e rotinas específicas para que a gente tenha uma entrada tranquila, para que a gente tenha uma entrada que não tenha muitos ajustes. Eventualmente, por ser uma atualização, existe algum risco, né, mas a gente consegue mitigar esses riscos através dessa solicitação de atualização e desses testes que são feitos no ambiente de homologação. Esses testes, né, a gente sempre pede que o cliente faça esses testes, porque cada cliente tem a sua maneira de usar, tem os seus controles e tem as suas características. Tranquilo? Para fechar, aqui embaixo a gente tem algumas informações técnicas, né? A gente tem algumas informações aqui de versões, né? Então tem as versões da ferramenta, além de tudo que a gente está liberando de produto, a gente tem uma área da Banner que trata exclusivamente de tecnologia. Então a gente fez toda
toda a atualização das ferramentas de tecnologia que estavam na 19.1, a gente passa para 19.2 e agora 20.0, né? Então a tecnologia, ela trata tanto de questões tecnológicas, por exemplo, saiu um novo banco de dados, saiu uma nova versão do sistema operacional, eles começam a fazer um tratamento lá, que depois vai para o produto, e a gente acaba fazendo no final um trabalho em conjunto para que o sistema esteja homologado nessas novas versões. Ele faz componentes padrões para todos os produtos Banner, né? Então, por exemplo, o Ivan falou da solução de LGPD. Essa solução, ela está embarcada em todos os sistemas da Banner, não somente no jurídico. Todos os sistemas vão receber estas mesmas soluções, ponderando quais são os campos e algumas outras informações, mas a função base está nessas ferramentas de tecnologia. A gente tem toda a documentação também, né? Então a gente está atualizando a documentação aqui com as liberações que a gente fez em cima, né? Seja a liberação seguro garantia, consultivo, seja a parte de LGPD, que fala mais do que a gente tem aqui, né? Então lá ele vai falar tantos de aspectos de cuidados que o cliente precisa ter para fazer, para ele também validar os dados deles, né, que estão lá, que a gente criou somente uma parte que são alguns dados iniciais, mas o cliente tem uma responsabilidade de validar toda aquela lista e acrescentar novos campos que ele acha que são sensíveis, né, ou identificáveis, ou campos customizados, né? Então isso é um papel do cliente. Nesse manual a gente acaba explicando tudo isso em detalhes. Também a gente acaba explicando outras considerações importantes de segurança, né, de manutenção de usuários, de criação de senha forte, configuração para criação de senha forte, auditorias, né, que a gente tem dentro do sistema e assim por diante. E aqui na última parte a gente acaba falando um pouquinho da parte de sem suporte, né? Então a gente acaba falando um pouquinho da questão aqui de Internet Explorers antigos, servidores muito antigos, né, que nem a Microsoft no caso, ou a Oracle, muitas vezes eles dão suporte. Então a Banner acaba seguindo o calendário dessas companhias e a gente acaba dando suporte. Depois que essas companhias acabam dando suporte, a gente recomenda que o cliente atualize, porque não tem mais atualizações de segurança dessas companhias, né? Então a gente recomenda que o cliente atualize para versões mais novas. Hoje isso não é um problema grande, porque a gente acaba trabalhando com clientes muito preocupados com segurança, e eles geralmente têm versões mais novas aí que acabam não precisando fazer um trabalho mais relacionado a isso. E a gente também não está dando mais suporte em versões muito antigas, né? Então, se você tem versões mais antigas, além da 7.0, né, eu peço que vocês entrem em contato com o executivo de contas para a gente fazer um trabalho para atualização. As questões legais, a gente só libera nas últimas versões, né? Então a gente não tem como liberar em versões mais antigas. Então, se alguém tem uma versão muito antiga do sistema, eu gostaria que procurasse os seus executivos de contas para a gente fazer alguma tratativa, para que a gente leve os clientes para a última versão, que é importante por questões de segurança, questões legais, questões de usabilidade, questões de performance, né? E questões de funcionalidades, né? Poder obter tudo que a ferramenta oferece na sua última versão. Bem, pessoal, em termos de liberação era isso, né? Agora a gente está aberto a responder perguntas. Como o Ivan falou, a gente vai acabar, as perguntas devem ser colocadas no chat, né? Então eu gostaria, se alguém tivesse algumas perguntas, a Maquele, ela vai ler essas perguntas e a gente aqui vai responder como se fosse um comitê de respostas às dúvidas que eventualmente surgirem. Pode ser? Vou deixar um minutinho para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, né? Através do chat. Enquanto o pessoal vai pensando aí em alguma pergunta, então só para a gente se alinhar,
Então, a versão 8.0 vai ser dividida em duas partes. A primeira parte nós estamos entregando agora no meio do ano, que é voltado para a parte da LGPD, melhorias no consultivo Smart, a parte melhorias também no fluxo garantia, para quem for adotar a automatização do seguro garantia. E a partir do segundo semestre nós vamos entrar com toda a parte de inovação voltado para algumas questões de ODR, plataforma de acordos, jurimetria. Nós vamos também trabalhar muito fortemente a melhoria e continuidade do IA. Hoje a Benner, nós somos pioneiros na introdução do IA dentro da plataforma jurídica e acredito que, na verdade, quando se fala de IA, nós estamos falando de uma parceria, né, da Benner com os clientes, que o IA depende muito do aprendizado de máquina, né? Então, quanto mais a gente for liberando atualizações e o cliente for usando, o machine learning da aplicação começa a se movimentar e isso vai gerando uma capacidade de gestão da informação cada vez melhor. Então, a gente acho que não teve nenhuma pergunta, né, pelo tempo aqui. Teve sim. Teve sim? Teve, eu vou ler. Tivemos aqui uma pergunta do Rafael Saponara. Ele perguntou qual é a tratativa que está sendo dada para a LGPD em relação ao GED do jurídico, que é o EDOCS, né? Sim, todos os módulos, né, eles seguem a mesma premissa de tratamento de LGPD, né? Então, no jurídico, a gente tem uma tabela que tem todas as pessoas, sejam advogados, seja pessoas físicas, pessoas jurídicas, advogados, adversos, clientes, enfim, qualquer pessoa que está dentro do sistema, ela está centralizada ou na tabela de pessoas ou na tabela de usuários, né? Então, a lei ela só acaba pegando pessoas físicas, não acaba pegando pessoas jurídicas. A tratativa que a gente tem lá é a mesma, né? A gente vai fazer tanto a leitura de todos os cadastros que aquela pessoa está vinculada no eDocs, né? Então, se alguma pessoa está envolvida, o eDocs hoje é usado pelos nossos clientes como se fosse um módulo Coringa, tanto de gestão de documentos, quanto de algum processo administrativo interno e, enfim, tem algumas aplicações para isso. Lá dentro tem uma tabela de participantes que ela é vinculada a pessoas. Essa tabela, a gente vai fazer todo o log, né? Então, se uma pessoa estiver vinculada ao eDocs, logo ela vai aparecer naquele relatório, né? Então, quando alguma pessoa vier questionar a empresa, o que vocês têm meus dados, e colocar o CPF, vai trazer todos os processos, todos os imóveis, todos os contratos e todos os documentos que tem nela. A gente tem também uma parte que a gente acaba, além de todas as informações que tem dela, a gente tem uma solução que o Ivan comentou um pouco, né, que é a questão de logs. Então, tudo que a pessoa acessou, né, a gente vai ter também gravado num log. Esse log vai ficar externo, né, não vai pelo tamanho, todos os acessos, esse log vai ser opcional e esse log ele acaba ficando numa condição externa, né? Que aí pode ser colocado num banco de dados, pode ser até um banco de dados free, né? Se não quiser investir no banco de dados, mas vai ter uma solução fora para fazer esse tratamento. Rafael, depois, se você quiser falar se essa resposta foi condizente ou se ficou mais alguma dúvida em cima dela. Legal. O Fernando Daleroy fez uma pergunta, Christian, eu não entendi muito bem. Ele perguntou se a gente pensou em alguma solução para upgrade por módulos. Sim, eu entendi a pergunta do Fernando. Tem uma... o futuro dos sistemas, né, é a gente fazer os sistemas eles separados como se fosse mini sistemas dentro de um só, né? Então vamos dizer assim, o jurídico trabalharia independente do contratos, né? O contratos no imobiliário, e o sistema ele seria separado em pequenas partes técnicas que compõem todo o sistema, e esse sistema ia ser montado.
A gente já teve conversa sobre isso, né? A gente já conversou com o time de tecnologia, mas isso está ainda muito numa fase muito inicial, né? Como o sistema é um sistema legado, a gente tem estudos desde para levar ele totalmente para a nuvem, até estudos para transformar eles em pequenas partes, mas isso ainda está no estágio inicial. A gente já fez algumas conversas sobre isso, né? A gente está um pouco longe disso. Tem funções novas, por exemplo, a nossa parte de IA, ela já é feita pensado nisso. Então hoje a nossa parte de IA está numa nuvem totalmente separada, né? E quando a gente faz alguma atualização da parte de IA, a gente só atualiza a nossa nuvem. O cliente, ele somente vai acessar um web service para fazer o consumo dessa nuvem. Então a gente não tem nada assim, e a gente no curto prazo, pensando em atualização de módulos, né? Hoje eles são tudo muito juntos, eles são tudo muito ligados, um módulo no outro. Quando você está num contrato, ele pode ser ligado na parte jurídica. Quando você está no jurídico, ele pode ser ligado na parte de contratos. Enfim, hoje os módulos eles acabam usando as funções uma do outro. Então, nesse momento, a gente não tem uma solução, não tem alguma solução de curto prazo para isso. Legal. O Rafael Saponara respondeu ok, ótimo, tá? Para sua pergunta com relação ao questionamento dele. E o Henrique Gurkax perguntou: a Banner tem previsão de voltar a realizar os workshops com clientes para contribuirmos, sugerindo itens para o roadmap da Banner, como já ocorreu no passado? Aí eu acho que o Ivan pode responder essa pergunta. Henrique, boa tarde. Sim, estamos, na verdade, retomando agora no segundo semestre esses workshops. Está sendo criado dentro da Banner uma área que nós chamamos de Customer Success, que vai atuar diretamente no modelo que nós fazíamos, né, com os workshops aos clientes da base, colaborando aí para o desenvolvimento do nosso roadmap. E hoje a gente está junto com você nessa ansiedade, né, de ver tudo isso aí sendo retomado. E além da importância, né, do desenvolvimento junto a quatro mãos do roadmap, nós estamos vendo também uma crescente muito grande em relação a startups, uma série de soluções, satélites, e a Banner está lutando aí para se posicionar como uma das principais plataformas do mercado em gestão judicial e recebendo, né, fazendo um modelo, até usando aí um pouco do modelo Apple, né, pedindo até nesses workshops, pedindo auxílio de vocês em relação a escolher quais são as melhores oportunidades, os principais parceiros, as principais startups que podem contribuir para o nosso ecossistema. Então, a resposta é sim, e a partir do segundo semestre já tem bastante novidades, não só em produto, como toda essa parte aí da integração com o cliente, tá bom? Legal. A Débora Magalhães perguntou sobre, na parte de relatórios dos contratos, vocês estão pensando em alguma melhoria geral? Por exemplo, mostrar os relatórios de aditivos vinculados aos contratos e entre outros. A Débora da Caedu mandou essa pergunta. Bacana. A gente conversou um pouquinho na Fenalal do ano passado, e a gente tem esse ano um projeto de melhorias no consultivo Smart. Parte que a gente entregou agora, né, que foi essa parte aí do consultivo, né, e parte que a gente tem horas destinadas para frente, né. A gente tem um escopo aberto, a gente tem um pool de ideias, e a gente já tinha um conjunto que tinha elencados lá, que era itens que a gente achava fundamentais ter, que a gente foi pegando, seja com alguns clientes, seja com alguns, seja com alguns clientes que a gente acaba trabalhando, seja pelo suporte, que vem através do suporte, seja que a gente acabou conversando e a gente fez isso. A gente tem mais horas agora para o segundo semestre, né? O módulo de contratos é um módulo que a gente, desde o ano passado, todo módulo consultivo, na verdade, solicitações de procurações, solicitações de pareceres e solicitação de contratos, é um módulo que a gente já começou no ano passado, a gente continua esse ano, e a gente possivelmente vai continuar no ano que vem, né?
a gente tem intenção de evoluir. É até bacana a gente fazer até uma demonstração só do que a gente tem hoje de contratos, que a gente tem bastante coisa nova e é um módulo que a gente não investiu tanto no passado, né? Então talvez a gente, até Ivan, a gente possa pensar em Makely, em a gente fazer um só voltado de contratos, mostrando o sistema como um todo, né? Mostrando ele tudo que a gente já trabalhou no ano passado, tudo que a gente trabalhou esse ano, e em cima disso a gente fazer algumas com a contribuição do cliente, a gente fazer o nosso planejamento aí para a entrega da próxima versão. Mas, Débora, eu não sei se consegui responder totalmente a sua pergunta, né? Mas depois, se você quiser mandar um e-mail para mim, falando um pouquinho mais dessa sua necessidade, a gente encaminha para os analistas de negócio e a gente até pode vir a marcar uma apresentação aí de tudo que a gente já fez no módulo, de todas as novidades, que eu acredito que ficou bem bacana e melhorou bastante a questão de contratos, né? Eu lembro que até você tinha pedido uma questão lá de trocar as informações quando um contrato já estava para frente, que você tinha uma necessidade de quando era cadastrado de maneira errada, né? Toda essa parte a gente acabou trabalhando também. Então acho que é bacana a gente fazer uma conversa focada bem nesse módulo. E até complementando, Christian, complementando o que o Christian comentou, toda a parte de inteligência artificial que hoje é destinada à parte de gestão do judicial, ela já entra também agora para a parte de contratos. Então, provavelmente a gente vai no segundo semestre já começar a trazer toda a tecnologia da inteligência artificial para contribuir no módulo de contratos. Essa parte de análise preditiva, né, Ivan? Nós estamos trabalhando bastante com essa parte de analytics, preditivo, usando a capacidade de máquina, né, para ajuste não só de cadastro automático, mas de interpretação. Então, acredito que no segundo semestre tem novidades muito interessantes para a parte de IA junto da área de contratos. Legal. O Matheus Barreto perguntou se a gente tem se a gente tem disponível uma versão para teste das funcionalidades, talvez em nuvem, com dados não reais. Na verdade, os clientes Banner, né, já utilizam, então, como a atualização para a maioria do que nós informamos aqui, ela faz parte do processo de manutenção da aplicação, então eu acredito que não faz sentido versão teste, porque ela vai estar já disponível para ser atualizado na base dos clientes, né? Caso você queira alguma demonstração mais a fundo, Matheus, aí você pode me contatar o Christian, e a gente faz uma demonstração, até uma apresentação demo, tá? Para você verificar todas essas funcionalidades a fundo. Bom, não tem mais pergunta. Legal. Então, acho que a gente conseguiu aqui cumprir, né, o nosso prazo, né, de 50 minutos a 60 minutos, a apresentação. Deixa eu ver se está chegando... Para atualizar, está chegando uma pergunta aqui do Davidson. Para atualizar para essa versão 8.0, preciso passar por todas as anteriores. É importante depois, Davidson, você acionar o Key Account que atende para a gente entender qual a versão que você está e ver o melhor plano de atualização para a versão 8, tá bom? Então, é mas salvo engano, é do SESC, né? Eles não estão, acho que eles estão na 7.3 ou na 7.2, então não vai ter tanto impacto na atualização. Mas vai depender muito da versão que vocês estão, tá? Passar por todas tem, né? Precisa, tecnicamente falando um pouquinho, você tem um lugar que você precisa solicitar a nova versão e precisa fazer o quanto atrás você estiver, né? Então, se você estiver na 7.3, precisa pular para 7.4 e depois 8.0, porque cada versão tem, na parte de banco, precisa ser feito versão a versão, porque tem campos que a gente criou ou alterou na 7.4 e depois na 8.0, né? Já os arquivos de instalação, eles vêm apenas da última versão, porque não precisa ter os que foram alterados aí no meio, né? Então, só a parte de banco acaba passando por cada uma das versões.
Legal. Então chegamos aqui ao final da live. Agradeço em nome da Benner, ao nome do nosso grupo aqui do Jurídico, pela participação de todos os clientes, por participação de vários profissionais aqui da Benner, né, que compõem o nosso grupo, e deixar disponível para vocês que já fazem uma interação com os key accounts da Benner, né, para poderem ligar e ficarem à vontade para tirar dúvidas e entender um pouquinho mais sobre essa versão nova, e deixando o Christian, Marquele e Ivan também, todo o grupo disponível para qualquer tipo de pergunta ou desafio aí de fazer a migração, e dar tudo certo, tá? Em nome da Benner, agradeço a todos por essa 1 hora aqui com a gente, e muita saúde aí para todos nessa pandemia que estamos passando, e que todos estejam bem, tá bom? Muito obrigado Cris, obrigado Marquele, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Uma ótima tarde para todo mundo. Obrigada pela participação de todos, gente. Boa tarde.